Aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor, aceita nossa comunhão, meu Deus. Oh, Jesus, estamos aqui neste dia especial, que é o domingo do Senhor, meu Deus, para nos alegrar diante do Teu Espírito Santo. Deus fiel, Deus poderoso, Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Por isso nós Te louvamos. Por isso nós te engrandecemos, Senhor. Oh, Jesus, aceita a nossa adoração. Escuta as nossas orações, Pai. As nossas petições, os nossos pedidos, Pai. Porque a Tua palavra diz nos Salmos, clamei o justo e o Senhor me ouviu, meu Deus. Então escuta as nossas orações. Pai, o Senhor quer ouvir a oração do aflito. Porque o Senhor levanta o necessitado do pobre e faz assentar entre os príncipes, meu Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia daquele rapaz, para quem eu evangelizei hoje pela manhã, meu Deus. Oh, Deus poderoso, Deus amado, abençoa, meu Deus, cada membro desta igreja. Abençoa cada criança, meu Deus, desta igreja. Oh, Jesus, abençoa, Senhor, os jovens, Pai. Abençoa a terceira idade, abençoa os idosos, e aqueles que estão padecendo, Pai, lutando contra a sua saúde, meu Deus. Oh, Jesus, o Senhor disse que visitaria, Pai, os teus filhos no dia da angústia, Pai. Então visita nesta tarde cada uma dessas pessoas, a irmã jesuíta que está hospitalizada, meu Deus. Visita naquele hospital, Senhor. Toca na tua serva, a irmã Maria Iva, Senhor, a irmã Ana Palharia, oh Jesus, e todas as irmãs que eu tenho visitado, a irmã Antonieta, que eu fui levar a Santa Ceia dela no domingo, meu Deus. Oh Jesus, ouve, Pai, o clamor da tua serva, Pai. Atende o desejo do coração dela, Pai. Olha para os filhos, Pai, que ela pede conversão. Pai querido, Pai amado, vem também nos abençoar, Senhor. Abençoa nossos filhos, a nossa família. Abençoa cada um dos nossos parentes, de perto e de longe, Pai. E que a tua salvação venha sobre eles, Deus. Abençoa esta palavra que vai sair do altar, Deus. Oh Espírito Santo, coloca um som especial em cada ouvido que vai ouvir esta palavra. E cada coração que vai receber, meu Deus, para que essa palavra fique gravada, Senhor. E essa pessoa sempre se lembre desta palavra. Porque o Senhor diz, lembra-te de onde caíste, e para nós vigiarmos e orarmos, Senhor. Oh, Jesus, nós não somos nem um super-homem, mas se o Senhor estiver conosco, nós somos mais, muito mais do que esse vencedor, Pai. Oh, Jesus querido, desde hoje para todo sempre, já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Olha o barulho santo. Vamos sentar aí, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos ver um texto aqui, que é uma parábola que Jesus contou. E o que é uma parábola? Parábola não é uma história que você vai contar, ou qualquer uma pessoa vai contar, só que vai mudar os personagens. Isso chama-se parábola. E bem dizer, aquela pessoa coloca uma outra coisa naquele lugar. Aqui no caso,
Aqui no caso, Jesus está falando do semeador. É a parábola do semeador, está lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. O pastor hoje pela manhã pregou o Salmo 19 e o Salmo 23. Salmo 19 e Salmo 23, tá? Para vocês meditar em casa. Eu vou ler um versículo aqui do Salmo, eu acho que é 19, antes de entrar na palavra. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que é simples, irmão? É uma pessoa ignorante. Mas ignorante porque não sabe ler nem escrever. Não, não é nessa parte que Deus está falando. Os simples é aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Quando passa a conhecer, se ele começar a buscar, o Espírito Santo começa a fazer ele entender o que está na palavra. Essa palavra, ela diz que não está encoberta, nem está longe de nós, está perto. Mas ele quer que com a sua simplicidade, você pare e reflita na palavra. Porque a palavra, quando sai do altar, é porque Deus quer falar, a começar com o pregador, né? Às vezes a pessoa acha que está pregando para a igreja, está pregando para ele. Mas o ouvinte tem que ouvir, parar para ouvir e ser razoável. O culto chama culto racional. Por quê? Porque você tem que trabalhar com a razão, irmão. Porque senão você vai ler a Bíblia, vai ler, e ela não vai ser refrigério para a sua alma. Porque você não atentou para as palavras. As pequenas raposinhas é quem acaba com os pés de uva, né? Logo, Jesus explicou isso. Não deixa nem as uvinhas nascer, a raposa vai. Dessa mesma forma somos nós, irmão. Às vezes os pecadinhos, mas Deus entende. Não, Deus não entende, Deus entende a palavra. Então vamos lá. Vamos ver aonde cada um de nós está. Ou como cada um de nós está recebendo a palavra. É isso que Jesus quer que nós refletimos. Então, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, lá na Galileia, né? Junto ao mar. Ajuntou-se muita gente, ou grande multidão, ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Como a multidão era grande, era impossível Jesus falar para aquelas pessoas ali junto dele. Ele teve que se ausentar um pouco, subir num barco, porque não tinha essa tecnologia de hoje, o microfone, né? Microfone, a palavra chega até certo ponto. Chega um ponto que ninguém escuta mais. Mas com microfone, com caixas amplificadas, chega mais não. Então, aquele povo, Jesus foi para o barco e aquele povo ficou na areia, né? Na areia da praia. E falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Deus. O semeador é Deus, que semeia a palavra dele. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
A outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas nem os discípulos entenderam essa palavra. Os discípulos foram perguntar para ele, mas o que é que quer dizer isso? E acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhe falas parábola? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará, e aquele terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Aí ele fala: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. E eu o cure. Aquele povo só estava buscando Jesus naquela hora, não pela palavra. Aquele povo estava procurando Jesus, uns porque queria pegar Jesus falando uma coisa diferente da lei para acusá-lo. E outros queriam a cura disso, a cura daquilo, né? Aquelas pessoas que estavam endemoniadas, queriam que Jesus, e ele fez tudo isso. Mas as pessoas não queriam seguir Jesus. Tanto que aquelas mesmas pessoas que receberam Jesus naquele domingo maravilhoso, que hoje até nós comemoramos, que é o domingo de Ramos, eles colocaram tapetes, colocaram ramos. Aqueles que não tinham tapete, colocaram ramos, mas quem tinha um tapete, colocou tapetes, toalha, para Jesus passar com aquele jumentinho. Cantaram aquela maravilha, Hosana, Hosana, Hosana. Mas depois de 7 dias, aquele mesmo povo trocou Jesus pelo ladrão, pelo salteador, e ainda pediram para crucificar. Por quê? Porque deixaram as palavras de Jesus e foram ouvir as palavras dos homens. Eles tinham olho, não perceberam os milagres, não perceberam que Jesus era diferente. Tinham ouvido, mas não ouviram. E tudo que eles ouviram falaram o contrário. E ainda acusaram Jesus e ainda falaram para Pilatos. Na hora que Pilatos lavou a mão, ele falou: Pilatos, ó, o sangue deste homem está comigo. Aí eles falaram: recaia sobre nós. E até hoje Israel sofre por causa disso. Deus é misericordioso, é. Mas aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E a colheita não foi boa até hoje. E Deus chama ao arrependimento. Deus chama ao arrependimento. É povo dele, mas por um povo rebelde, como até hoje o povo de Deus é rebelde. Não mudou, o povo de Deus não mudou. E ele fala com o povo dele. Não é com o povo do mundo. O povo do mundo já é um maligno. Aquele que por misericórdia escuta a voz, opa, vê a luz, esse viu com os olhos, vê a luz, ele entra. Aceita Jesus, Jesus transforma a vida dele. Mas a maioria não é assim. Então Jesus falou para eles que aquele que é dado e a pessoa não recebe, o pouco que foi dado para ele é tirado. Por isso muitas pessoas, quando saem da igreja, vai para a feitiçaria, esquece tudo, irmão. Esquece até que existe um Deus que pode salvar, curar, mas também pode deixar o diabo levar a pessoa para o inferno.
se esquece disso. Só Deus. Hoje um moço perguntou isso para mim, com a tatuagem do demônio nas costas. Fiquei quase 1 hora conversando. Eu digo, o diabo não leva ninguém para o inferno. O homem é quem faz tudo para ir para o inferno. É o homem que leva ele para o inferno, é o diabo. Se eu não quiser ouvir a palavra, aceitar Jesus, com certeza eu irei. E muitos dentro da igreja irão. Não está isento, não é porque está na igreja. Aquele povo estava com Jesus, mas crucificaram Jesus. E essa palavra ele falou. Agora ele vai fazer todo mundo compreender. Aliás, os discípulos. E isso o Espírito Santo deixou registrado para que nós possamos perceber que terra sou eu, que terra é você. Aonde esta semente está caindo? Se ela vai crescer, se ela vai crescer e multiplicar, ou se ela vai morrer. A irmã que chegou agora, Mateus 13, viu? Mateus 13. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com seus ouvidos, compreenda com o coração, e converta-se e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque vê, e o vosso ouvido, porque ouvem. Nós somos bem-aventurados, porque vimos a luz e procuramos a luz, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e procuramos ouvir a sua palavra, mesmo escorregando, mesmo aos turbilhões, caindo e levantando, e Deus cuidando de nós. Mas a importância é você querer ouvir e guardar no coração essa palavra. Se você deixar ela cair, a responsabilidade é sua. Vê que ele colocou a responsabilidade do Paulo ao povo. Eles têm ouvido, mas não querem ouvir. Têm olho, mas não querem ver. Escutai, pois, a parábola do semeador. Aí os discípulos disseram, mas está incompreensível. E Jesus dá uma dura neles. Está lá no texto de Lucas, né? Aí ele foi falar o português para aquele pessoal, né? Traduzir aquela palavra. Então está aqui a tradução: ouvindo alguém a palavra, ouvindo alguém. Esse alguém fui eu e você. Ouvindo alguém. A palavra foi pregada, está sendo pregada. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração, e este foi semeado ao pé do caminho. Ele diz que aquela semente que caiu ao pé do caminho é aquele que aceitaram até Jesus, receberam a palavra de bom grado, mas não guardaram. Não, lá para frente eu me batizo, lá para frente eu faço isso, lá para frente eu faço aquilo, eu ainda sou jovem, eu ainda sou isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo para cuidar, tem isso, tem aquilo, e vai colocando, protelando. O que é que o diabo faz? Rouba a palavra. O próprio diabo. Os demônios, que são as árvores que o texto falou, as árvores do céu. Está no reino espiritual. Aqui Jesus está falando espiritualmente. O diabo rouba esta palavra. A pessoa às vezes fica tanto tempo na igreja. Esquece de tudo, irmão. E a palavra tem que estar aqui. Para quando eu for orar, eu lembrar dela. Quando eu for invocar o nome do Senhor, eu tenho que lembrar da palavra.
lembrar o que a palavra diz ao meu respeito. O que é que a palavra promete para mim? Para que eu possa receber. É como se você tivesse o dinheiro no banco. O dinheiro é seu, mas você só saca se tiver uma senha, ou só saca se ir à agência lá. Se você não ir, aqui é a mesma coisa, você tem que buscar. E a senha é de Jesus. Tem que estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus. Nós somos apenas um galho. O galho sem a videira seca. E depois de seco, joga-se e queima aí. Assim é toda a madeira. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Pessoa ouviu a palavra, está alegre, contente na igreja. Aí um irmão fala mal dele, ele ouviu isso. Aí por causa daquilo ele sai da igreja. Ele ouviu com alegria a palavra, mas esqueceu que o mestre dele é Jesus, não é o homem. Ele não pode olhar para as situações, ele não pode olhar para o pregador, não pode olhar para o pastor, não pode olhar para ninguém. Ele tem que olhar para Jesus, que é a palavra. É Ele que transforma, Ele que liberta. Então Jesus está dizendo que logo recebeu com alegria, irmão. A pessoa tem alegria, recebeu Jesus, está indo bem. Aí o primeiro desânimo, a primeira coisinha, olharam feio para ele, né? Às vezes a palavra do irmão também despreparado, né? O irmão despreparado fala meio arrogante com o irmão. Tem isso na igreja? Tem, não, é o que mais tem. A pessoa se acha mais santo que o outro. Chega desdenhando de você. Ah, é porque você não ora, é porque eu sei não isso. Quem entende você é Deus, não é o homem. Quem sonda teu coração é Deus. Teus pensamentos é Deus. Eu não posso julgar ninguém. Hoje o jovem ficou quase uns 40 minutos comigo agora. Me mostrou tatuagem do demônio nas costas. Mas eu fui pregando a palavra para ele. Não desdenhei dele, não. Falou que era assassino, que era isso, que era aquilo. Digo, meu amigo, para Jesus não importa quem você era. Ele quer saber quem você é hoje. Se você quer aceitar Jesus e viver em novidade de vida. É isso que eu falei para o moço. Jesus não olha para a época que você fez essa tatuagem, não. Agora, depois que você aceitar Jesus, aí sim. Aí ele vai olhar. Porque está escrito que você não pode fazer isso. Nem uma florzinha no seu corpo. Para estar mostrando. É idolatria. Mas se fez lá para trás. Você fez na época da ignorância. Então, não olhe para aqueles pecados antigos. Na hora que você aceita Jesus e pede perdão, pronto, você está livre de tudo aquilo. Por mais cabeludo que foi. Não interessa quem você foi, interessa quem você é. É isso para Deus, interessa para você. Então, se você você está achando que é um pedregulho, essa semente vai nascer, mas procure adubar sua terra. E como é que eu adubo, irmão? Buscando mais na igreja, ouvindo mais a palavra na sua casa, recitando, cantando louvores ao Senhor. É fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. O diabo quer que você seja preguiçoso mesmo. Para você não entender. Por isso que ele rouba. Logo as primeiras palavras ele procura roubar. Se estiver perto na igreja, uma pessoa conversando direto com você, pode sair.
Dê licença, irmã, que eu vou para o outro lado. Aí vem para o outro lado. Porque ali está sendo usado para roubar a palavra de você. Às vezes você vai receber uma bênção, uma cura, uma transformação através de uma palavra. Aí tem alguém conversando. A mesma coisa aquela pessoa que toda hora vai tomar água, toda hora vai ao banheiro, deixou a palavra no meio da palavra. Às vezes baixa uma palavra. Então a palavra não pode, a gente não pode deixar sufocar essa palavra. Essa palavra tem que estar viva e eficaz na nossa vida. Então aqui, mas não tem raiz em si mesmo. Nós não temos raiz em nós. Nós temos que adubar a palavra como buscando. Se eu não buscar, isso vai secar. É a semente jogada no pedregulho ou no pedregal. Morre. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos? A maioria é aqui. A palavra foi semeada entre espinhos. E a pessoa não vigia, cai. É isso que o diabo quer. E ele vai conseguir vários espinhos na sua vida. Para que você caia na conversinha dele e perca a palavra. Esqueça a palavra e se desvie dela. Então ele fala aqui: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as preocupações, não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de cantar um louvor, não tem tempo de meditar, não tem tempo de nada. A palavra foi semeada entre os espinhos. Ela vai nascer? Claro que vai. Mas vai ser sufocada pelos espinhos. A pessoa tem tanta preocupação, tanta ocupação que esquece. Para ela tanto faz vir à igreja como não. E o diabo coloca uma coisa no coração: ah, Deus não precisa ir na igreja. Lá vão pedir livro, lá vão pedir isso. Deus não precisa, você é aquele caso, você serve a Deus. Mas você vai ficar fraco. Você não vai ter persistência. Na hora que estiver ouvindo a palavra na televisão, lá na sua casa, ou orando, alguém bate, o telefone toca, você vai atender, chega um, chega outro. São os cuidados da vida, irmão. O cachorro late, o vizinho chama, e assim vai. Os cuidados da vida. Então, os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza. Pessoa louca para enriquecer, louca. As bênçãos do Senhor enriquecem a você. A bênção, irmão. Não precisa você ter um mar de dinheiro. Precisa você ter o suficiente para viver bem. E Deus faz isso? Claro que faz. Você pode enriquecer? Pode. O mundo conta uma conversinha. Tem igreja que acredita que a pessoa é pobre, que serve a Deus. Não. Jesus recebia o rico, ia na casa do rico, irmão. Mas ele ia o quê? Pregar o evangelho. Deus quer abençoar todos. Não quer que o pobre fique pobre. Ele quer levar águas tranquilas e a parte verdejante. São as coisas boas. Ele chegou num casamento, o primeiro milagre dele foi que ele fez uma transformação da água no vinho para ter alegria naquele casamento. E o moço lá era pobre? Não, o moço era rico. Mas faltou o bom vinho. E Jesus fez. Para mostrar para aquele povo, não era para eles beber mais vinho, mas mostrar que ele podia fazer tudo. Transformar a tristeza em alegria.
Porque na hora que faltou vir aquilo, era uma tristeza para aquele povo. E Jesus entrou na minha, na sua vida, para nos dar alegria. Lutas você vai passar, mas com Jesus você vai vencer todas. Todas. Então, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e fica infrutífera. Cresceu, mas não dá fruto. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, sufocado, afazeres demais. Não tem tempo para a casa de Deus, não tem tempo para nada. Nós temos que ter tempo para Deus. Deus nos dá 24 horas por dia, irmão. E nós não temos nem 3% para dar para Deus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Na medida que você vai ouvindo, na medida que você vai buscando, o Espírito Santo vai te dando mais. Você vai compreendendo mais. Aí você começa a frutificar, irmão. Jesus diz para nós: eis que te dou poder e autoridade. Mas só tem poder e autoridade quem tem a palavra dentro dele. Quem não tem, como é que vai dialogar com o próprio demônio? Tem que ter conteúdo. Esses são os frutos. Aí depois você vai orar pelo enfermo, ele vai ficar curado. Vai ver uma pessoa endemoniada, vai colocar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio. Vai livrar aquela pessoa do demônio. Vai profetizar. E muitos dons. Você não consegue hoje orar 5 minutos. Mas se você colocar em prática todo dia, 2 minutos, 3 minutos, quando você vê, irmão, está orando 1 hora, 2 horas. É só você colocar em prática. Colocar os passos, os nomes, por quem você quer interceder. Você já tem uma lista. Hoje é fácil, né? Você já tem uma lista na mão. Teus amigos do Face, eu vou orar por todos esses amigos. Vou orar por todas essas pessoas deste grupo, grupo da família. Comece a orar pelas pessoas. Aí você vai produzir a 30. Depois vai passar a produzir a 60. Aí depois vai produzir a 100. Aí vai transbordar. Na hora que você transborda, aí você começa a receber muitas bênçãos. Porque é dando que se recebe. Na hora que você tiver um coração, você vai ouvindo a palavra, e ela vai te dar um coração generoso. Não aquele coração que tem medo que as pessoas tomem as coisas de você, que as pessoas roubem, que as pessoas façam isso. Não, você não pode ter medo. Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra você? Você não vai ter medo do macumbeiro, que é teu vizinho, da macumbeira, daquele que serve o demônio, daquele que não serve, daquela pessoa que trabalha no seu trabalho que é invejosa. Invejoso vai ter sempre, irmão. Mataram Jesus por inveja. Calúnia, difamação sobre Jesus. Isso aconteceu com Jesus, não pode acontecer comigo e com você? Mas Deus vai nos... Por quê? Porque nós estamos numa boa terra. Nós somos a boa terra. A semente vai produzir, irmão. Agora, eu tenho que estar buscando. Se eu não buscar, aquele pouco que eu tenho vai ser tomado, irmão. Tem pastores que falam isso a respeito do dízimo. Não é a respeito do dízimo e oferta, irmão. O dízimo e oferta é um mandamento que Deus deixou para todos. Agora, você só vai fazer isso quando você tiver a compreensão da palavra.
Saber por que você está dizimando, porque está ofertando. Para que serve o dízimo e para que serve a oferta? Está lá em Malaquias 3:10. Não é que Deus vai te colocar no inferno. Tem pastor, se eu estiver doente, você tem um dinheiro. Aí, se você compra um medicamento, você está no inferno, não. Você tem que fazer o bem. Seu bom samaritano da tua casa, se alguém estiver precisando de um medicamento, compre. Você só não pode dever sua alma para Deus. Tem que estar em dia. Aceitou Jesus, tem que viver na palavra, procurar viver a palavra. Eu já cheguei, eu era associado, minha mulher. Chegou uma época que eu tinha mais de 100. Naquela época o missionário mandava os boletos. Né? Eles mandavam os boletos. Não tinha a tecnologia de hoje, chegava um monte. Ele mandava 3 boletos em cada cara. Eu fiquei desempregado e aquilo ficou dessa altura de boleto. Tinha mais de 100. Tinha uns 200. Dessa altura. Não joguei nenhum no lixo, não rasguei nenhum. Mostrei para Deus, olha, Senhor, quando o Senhor me der, eu faço, quito todos. E Ele foi me dando. Aí eu fui quitando de 3 em 3, de 2 em 2, de 4, de 5, 6. Aí teve uma época que eu já quitava 10 uma vez. Era R$30 cada um naquela época. Quando eu fui ver, não tinha mais nada, estava tudo pago. Mas não deixei de dar o dízimo, porque compreender que o dízimo é um mandamento que Deus quer. Para quê? Para que haja mantimento na casa de Deus. Como a casa de Deus vai subsistir? Por exemplo, essa igreja aqui na Vila dele. Como ela vai subsistir se todos que frequentar essa igreja está tudo de coração endurecido? Não sabe quem paga a água, não sabe quem paga a luz, não sabe quem paga aluguel, está indiferente. Não, nós temos que saber que aqui se paga aluguel, aqui se paga água, aqui se paga luz, tem a manutenção da igreja, produtos de limpeza e outras coisas mais. E é com os dízimos e as ofertas que é mantida. E as ofertas especiais, que é como o associado? É para que o evangelho seja pregado em outros países, irmão, ou nos rincões do Brasil. Tem pessoas que ouvem o evangelho, não é? Hoje tem a parabólica, né? Hoje tem a internet rural. Hoje tem uma internet mais especial ainda, que é a do Elon Musk. Lá você compra, onde você estiver no alto mar, pega, que vem direto do satélite. Aí você tem condições de ouvir qualquer programação. Mas a maioria das pregações antigas era no rádio. Ondas curtas, ondas médias, ondas tropicais. Ninguém sabe, a maioria aqui não sabe o que é isso. Porque hoje só tem um FM. Eu lembro que meu pai sintonizava o rádio em ondas tropicais. Ondas. Pegava um programa lá na Ilha das Canárias, lá em Tenerife. Umas pregações em português. Lá fala-se o espanhol, mas ele pregava. Mas ele recebia através do rádio. A voz da libertação. Meu pai ouvia através das ondas médias do rádio. E alguém pagava aqueles programas, irmão. A igreja não tem dinheiro. É igual o governo. O governo tem dinheiro. As pessoas acham que é uma ilusão que o governo tem dinheiro. Não, o governo tem que tirar de mim e de você, através de imposto, de taxa, de um monte de coisa, para sustentar uma máquina. Mas a igreja não, a igreja é para salvar a alma, é diferente. E isso é que nós temos que entender a palavra para nós começarmos a dar fruto. É abençoando que se abençoe. Eu já vi pregador pregando contra o dízimo, irmão. Eu já vi pregador dizendo que o Velho Testamento acabou, não era para pregar mais o Velho Testamento, era só o Novo.
O Velho Testamento foi uma passagem para o Novo, irmão. Mas como é que você vai conhecer a sua família se ninguém nunca falou do seu avô, do seu bisavô? Você teve alguém lá atrás para chegar hoje aqui? Como é que a gente ia conhecer Jesus? Através das profecias começou Jesus. Jesus começou pregando Isaías 61. Aí ele fala, hoje cumpriu essa palavra. Isaías 61. Foi quando abriram o livro. E é isso que Jesus quer para mim e para você. Pregar o Evangelho, libertar os cativos, dar vista cego. Eu tenho poder para dar vista? Tem. Você tem poder para ressuscitar mortos? É só você crer. Se crer, verás a glória de Deus. Porque poder e autoridade Ele já nos deu. Mas às vezes a pessoa não quer. Não, eu tenho medo. Eu expulsar um demônio, jamais. E se o demônio vir para cima de mim? Se você recuar, ele vem. Ele vai me testar. Testa você. Como me testou hoje. Viu? Só derrubando a palavra. O João chegou a dizer que era o próprio demônio. Eu vim aqui porque eu sou demônio. Digo, eu não tenho medo de demônio. Eu tenho um maior que está dentro de mim. Olho no olho. E oro pelo aquele rapaz, e quero que vocês orem por ele. Não sei nem o nome dele, porque ele não quis me dar o nome. Para que você quer saber, mano? Tá bom, eu te respeito, mas meu nome é Dimas, dê o nome para ele. Mas Dimas, aquele ladrão que morreu com Jesus na cruz, olha como ele sabe da palavra. Dimas, aquele ladrão, não está na Bíblia, viu? Mas o historiador, na época de Jesus, falou quem era o Dimas e o outro é o outro. Foi para o inferno, não acreditou na palavra. Desenhou de Jesus. Então Jesus quer que você seja essa pessoa, irmão. Certo? Quer que você seja essa pessoa. Que seja boa terra, pronta para receber a palavra, pronta para buscar o Evangelho, tentar compreender a palavra. Jesus diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá com liberalidade. A sabedoria vem de Deus, irmão, não é do homem. O homem tem saber porque Deus dá, só que leva a contra-gotas. Levou milhares e milhares de anos o homem andando a barco de vela. Depois veio os barcos a motor. Depois veio os grandes navios. Hoje vem uns poderosos transatlânticos. Navios de carga que levam toneladas e mais toneladas. Mas foi de um dia para outro? Não. Deus deu inteligência a um descobriu uma coisa, outro foi descobrindo. O primeiro avião subiu o quê? 200 metros? Voou uns 200 metros só. Foi um feito para aquela época. Santos Dumont, no 14 bis. O homem foi aplaudido, foi decorado. E foi coisa rara, porque naquela época só tinha balão subindo. Mas ele disse, não, uma coisa mais pesada que o ar é possível. E eu vou mostrar isso aqui. Conseguiu. Hoje um avião leva toneladas, irmão. Toneladas e mais toneladas. Tem avião de carga aí que leva trem. Esses trens do metrô que vem aviões, traz helicóptero, traz um monte de coisa. Por quê? Porque o homem foi tendo sabedoria para dominar a tecnologia. Mas o que é que Jesus disse? Que nos finais dos tempos, a ciência se multiplicaria. A ciência não está se multiplicando? Em 20 anos, irmão, 10 anos, vamos colocar 10 anos. 10 anos, a ciência se multiplicou tanto,
Se você lembrar, o primeiro celular que entrou aqui no Brasil, uns 15 anos atrás, era um tijolo desse tamanho. E você só ouvia. Não fazia outra coisa, era um telefone, pronto. Depois veio aquele bipzinho, quem lembra? Saía mensagem. Você tem que ligar para alguém para passar a mensagem para o outro. Hoje não, você faz tudo de um. Hoje você tem um canal de televisão no seu telefone. Hoje você tem um canal de rádio no seu telefone. Hoje você tem tudo no seu telefone. Tudo que você quiser pesquisar está no telefone. Tem aplicativos maravilhosos. Você vai pedindo para ele fazer, vai fazendo. Mas Jesus falou o que também? Que a ciência multiplicaria, mas a iniquidade superaria, transbordaria. Não é o que nós estamos vendo? O povo hoje tem mais sabedoria, mais culto. Uma criança com 3 anos sabe dominar um celular. Mas o amor, não tem amor mais o próximo, irmão. O amor já se esfriou. E só tem amor quem está ligado à palavra, irmão. Se não tiver, não tem amor. Ah, matei por amor. Isso não é amor. Isso é paixão. A paixão mata. Paixão é diabólica. Paixão é aquilo que você quer para você. É meu, não é? Você não é dono de ninguém. É meu, não. Nem seus filhos é seu, porque Deus disse que ele é herança do Senhor. Ele deu aos filhos para você cuidar e cuidar bem. E você vai ser responsável se você não cuidou bem dos seus filhos. A Bíblia diz que seus filhos são seus. São a herança do Senhor. E ele pede para você ensinar o melhor para o seu filho, tudo. O bom da vida, saber ensinar seu filho a trabalhar, dar valor às coisas e também saber que existe um Deus. Você pega o pessoal aí, outro dia eu ia no mundo, meu Deus, aquelas meninos de 12 anos, só falando putaria dentro do ônibus, falando de demônios dentro do ônibus, falando putaria mesmo, coisa ruim. Vai tomar aqui, vai tomar acolá, seu isso, seu filho dessa, seu filho daquela. Olha onde chegamos, irmão. Vinha das escolas, vinha da escola. Eu acho que era aqui do Andreó. Mocinha, 12 anos, 13 anos. Boca suja. Não respeita ninguém lá de dentro. Uma pessoa daquela vai respeitar pai e mãe? Não vai, irmão. Quando tiver 14, 15 anos, nem quer saber. Por quê? Porque os pais não ensinaram. A palavra sufocou. Criada entre espinhos. Foi perdendo. Amém? Vamos buscar o Espírito Santo de Deus? Vamos orar? E pedir para que nós sejamos essa terra? Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo vê. Louvado seja